gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse novo episódio da segunda temporada do programa audiovisual, ou, se preferirem, estrangeirismo para tornar o programa mais pomposo, né, o nosso podcast Complexidade e Sustentabilidade. Eu me chamo Sérgio Henrique Vanucleme de Matos e sou coordenador do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, que pertence ao Departamento de Hidrobiologia do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, da Universidade Federal de São Carlos, ou CCBS da UFSCar, para quem gosta de saborear as sopas de letrinhas que a universidade é especialista em criar. Bom, esse projeto é fruto de uma parceria do LASCA com o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUSQUEM, e tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ele tem como objetivo estimular o público a refletir sobre as percepções sobre o meio ambiente e as relações entre sociedade e natureza a partir da perspectiva do paradigma da complexidade. Essa segunda temporada do programa audiovisual Complexidade e Sustentabilidade foi intitulada CERSUSQUEM e LASCA convidam, usando esse jogo de palavras, usando parênteses para afirmar palavras que são caras para nós, pois a gente convidou para conversar conosco pesquisadores, pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento que pensam e desenvolvem trabalhos sobre complexidade, sustentabilidade e outros temas relacionados a isso. Hoje a gente tem, então, prazer de receber nesse terceiro episódio da segunda temporada a professora doutora Renata Borro Pérez, a quem a gente agradece por aceitar o nosso convite. Professora Renata, seja bem-vinda. Olá, Sérgio. Olá a todas as pessoas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite. A professora doutora Renata Borro Pérez é professora associada da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, é arquiteta e urbanista pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo do IAUSP, com mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, IAUSP, também, e doutorado em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos. Ela realizou estágio no exterior, no Departamento de Geografia da Universidade Autônoma de Barcelona, em 2011, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPG-CAN da UFSCar, onde ela está como coordenadora atualmente também, e docente do curso de Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental da UFSCar. Ela atua como consultora de planos e projetos urbanos e ambientais em diversas cidades, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Sustenta, Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Em 2023, realizou o pós-doutorado no Bioclimatic and Socio-Technical Cities Lab, na School of Law and Society da University of Sunshine Coast, na Austrália, e tem experiência na área de planejamento ambiental, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa e extensão: processos de urbanização e natureza, políticas públicas, planos e diretrizes, instrumentos de planejamento territorial, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, parques urbanos, espaços livres e mudanças climáticas. Isso é só um resumo do vasto currículo que a professora Renata tem. Então, agradecemos novamente a presença da professora Renata e vamos começar a nossa conversa. Renata, eu queria que você compartilhasse conosco, né, comigo, com o nosso público, a respeito da sua trajetória pessoal e acadêmica e como elas foram influenciando na sua construção de visão de mundo. Bom, Sérgio, eu agradeço novamente. Bom, a gente, ao longo da nossa vida, a gente recebe muitas influências, né? Eu venho de São Paulo, nasci em São Paulo, e tenho uma mãe educadora de escola pública, então que desde o começo Paulo Freire sempre esteve na minha vida, por mais que eu não soubesse muito quem era ele, mas minha mãe lia muito, falava muito dele. E por outro lado, meu pai, agrônomo, trabalhava com identificação de madeiras no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, então sempre foi um amante da natureza, se aposentou e planta muitas árvores, então sem que eu soubesse essa relação do ensino, da educação e da natureza sempre esteve comigo. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar professora, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com a questão ambiental, mas elas já estavam ali desde criança, fazendo parte da minha vida. Aí eu vim para São Carlos fazer arquitetura e urbanismo, também foi uma profissão que ela
veio, né, ela entrou na minha vida um pouco por eu achar que talvez fosse um caminho interessante de atuação. E na arquitetura e no urbanismo, essas questões de planejamento, cidade, natureza, elas já começaram a fazer parte da minha vida e me influenciar muito, principalmente por 3 professores, um já falecido, que é o Jorge Caron, que ele é muito também querido aqui na universidade, ele foi uma pessoa que trabalhou muito, incentivou muito nos alunos essa visão da natureza, essa visão da paisagem. A professora Kemi Ino também, já aposentada, mas ainda muito atuante por essas questões da sustentabilidade nos materiais construtivos, então ela me incentivou muito essa visão da sustentabilidade. E o João Marcos Lopes, que é atualmente o diretor do IAL, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e coordenou durante muito tempo a usina, que é uma assessoria técnica de movimentos de moradia em São Paulo. Então, no começo, a gente foi muito influenciado por esses 3 professores, eu principalmente, e que me fizeram gostar já e me interessar por essas questões ambientais. Assim que eu me formei, eu fiz mestrado, já entrei no mestrado direto, e também um grupo de arquitetos, nós fundamos a TEIA, Casa de Criação, que é uma organização civil, da sociedade civil, que atua até hoje, mas que inicialmente ela se abriu um pouco com essa possibilidade dos arquitetos atuarem num contexto mais social, em territórios periféricos, aqui em São Carlos, que até então era algo novo. Isso se dava muito nas metrópoles, essa articulação dos movimentos sociais e do campo da arquitetura, e a gente começou a atuar um pouco nesse sentido. Era justamente um momento no qual o Estatuto da Cidade, que é a nossa política urbana, principal política urbana nacional, tinha acabado de ser aprovado em 2001. A gente estava nesse afã de recém-formados, de transformar o mundo, mas foi muito legal, porque, coincidentemente, havia em São Carlos uma gestão bastante proativa para promover um planejamento mais condizente, mais aproximado das questões ambientais, de desenvolver um primeiro plano diretor que, de fato, olhasse para o Estatuto da Cidade, atendesse o Estatuto da Cidade. Então, a gente estava nesse momento bastante propício e oportuno para olhar para essas questões com maior profundidade. Depois, eu trabalhei durante mais de 10 anos na TEIA, interrompi um pouco esse lado acadêmico, mas para mim foi muito importante essa pausa, e aí que até por conta dos projetos que eu desenvolvi na TEIA, relacionados a planos diretores, a questão ambiental, reurbanização de favelas, aí eu comecei a ver essa necessidade de voltar para a academia. Então, em 2009, abriu o doutorado na engenharia urbana, na área de sustentabilidade, e aí sim eu falei, bom, agora é nessa área que eu quero virar uma profissional, é nessa área que eu quero realmente atuar no campo do planejamento urbano, considerando a dimensão ambiental. E durante o doutorado eu tive a oportunidade, como você mesmo disse, de ficar um tempo fora em Barcelona, então também essa experiência de atuação fora é muito interessante, e abriu na Universidade Federal de São Carlos, foi uma época em que a universidade ela recebia um programa Reúne de expansão da universidade, de criação de novos cursos, e foi criado o bacharelado em gestão e análise ambiental. Até então eu não sabia desse curso e foram abertos vários concursos, sendo que um deles era para a área de arquitetura e urbanismo, planejamento ambiental urbano e planejamento ambiental rural. Eu ainda estava no doutorado, era um concurso substituto, onde eu pude participar. E aí fui selecionada, trabalhei como professora substituta, e logo depois também concorri para o edital efetivo, e aí em 2013 eu entro
como professora do curso de Gestão e Análise Ambiental na área de Planejamento Ambiental Urbano e Planejamento Ambiental Rural, são as disciplinas que eu ministro na graduação até hoje. E aí esse universo, ele está totalmente fazendo parte da minha vida na pós-graduação, no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, na graduação e toda essa relação entre ensino, pesquisa e extensão com processos urbanos e natureza. Então, é um pouco essa a minha trajetória. Legal, Renata. E você foi né, uma paulistana que veio para o interior, que veio para São Carlos, né? Você já comentou um pouco sobre as diferentes atuações que você teve aqui, mas como que você vê a importância, então, de São Carlos para essa sua trajetória profissional, para além daquilo que você já comentou, né? Pois é, exatamente. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Já faz 30 anos que eu moro em São Carlos, então eu acho que São Carlos, para mim, tem muitas camadas. Acho que a primeira camada é justamente vir para uma cidade do interior, que até então eu nem sabia que existia um curso de arquitetura e urbanismo da USP aqui. Conhecer essa cidade do interior como uma estudante de arquitetura, fiquei 5 anos com muita experiência e atuação, tanto teórica quanto prática, então os professores, eles desenvolviam muitos projetos aplicados na cidade. Aí, uma segunda camada, logo recém-formada, acho que foi justamente de uma empreendedora, né, tentando montar um negócio numa cidade do interior, abrindo uma nova frente que até então não existia, né, uma ONG trabalhando. A gente tinha muito essa visão da ONG assistencialista, apoiar algum movimento social ou algum grupo. Então, a gente tentar trabalhar via teia de criação e se sustentar em relação a isso, né? Então, essa camada empreendedora também foi muito legal, porque a gente abriu uma frente aí que depois a gente viu que incentivou até outros grupos a atuarem no interior, não somente se formar aqui e voltar para São Paulo para trabalhar, para procurar emprego, sendo que aqui também existiam possibilidades, né? Novas frentes de trabalho. Aí uma terceira camada foi de formar uma família, de criar filhos, de ter filhos, que é muito legal. Eu acho que o interior, ele tem aquilo que um urbanista também valoriza, de qualidade de vida, de bem viver, de andar a pé, ainda que a gente dependa muito do carro, mas de um acolhimento muito maior da cidade. Depois, acho que uma quarta camada foi justamente sair desse lugar de entrar para um universo da pesquisa. São Carlos, inevitavelmente, é um polo acadêmico, nós temos muitas universidades aqui, esse universo da pesquisa, ele está em todos os lugares. E que eu gostei muito, né? Também sou casada com um professor universitário e fazer parte desse universo é muito prazeroso para mim. Essa quarta camada da universidade, e que eu tenho, por ser urbanista, por trabalhar com planejamento urbano, São Carlos é o meu espaço de trabalho, então é o palco de todos os estudos urbanos. Claro que agora eu ampliei os meus estudos urbanos para outras cidades médias, mas partiu daqui. E acho que tem uma quinta camada aí que é inevitável, de uma Renata cidadã, de uma Renata ativista, de uma Renata que tenta juntar um pouquinho de tudo que eu aprendi e tenta fazer com que, para além da professora, a gente busque uma cidade melhor para todo mundo, né? Então, acho que é muito legal isso, a gente vê como essas camadas se cruzam, né? Legal, Renata. E a minha próxima pergunta tem a ver justamente com essa quinta camada aí da professora, pesquisadora cidadã, né? Não sei se você se lembra, né? Mas eu a conheci, né? Logo que eu mudei aqui para São Carlos, né? Tô fazendo 9 anos, assisti uma palestra sua e da Luciana Schenck, né? Que estava relacionado a um grupo, né? O GTPU, grupo de trabalho de parques urbanos de São Carlos, né? E eu fiquei encantado com a apresentação de vocês. Eu falei, nossa, preciso conhecer essas duas, preciso trabalhar junto, porque havia uma intersecção entre as nossas pesquisas, né? E daí vocês, né, você principalmente, inicialmente, né, abriu
aí as portas para mim, para poder interagir com vocês e atuar também no GTPU. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa experiência aí do GTPU, e como você avalia a importância dessa iniciativa e também os desafios, né, muitos que a gente teve aí, que estiveram presentes nesse grupo. Com certeza. Bom, o GTPU, como você disse, foi um grupo de trabalho. Às vezes eu falo porque ele não finalizou por completo. Foi um grupo de trabalho de planejamento de parques urbanos. Ele foi criado também talvez por uma janela de oportunidade, por um segundo momento muito oportuno também em São Carlos, que era a gestão muito atenta com esse olhar de valorizar os espaços verdes e os parques na cidade. Então, a gente tinha, no âmbito da gestão, uma proatividade em relação a isso. Nós tínhamos o secretário do Meio Ambiente, professor José Galizia Tondisi, que tinha esse interesse de criar diversos parques na cidade, de regulamentar parques na cidade, de valorizar os espaços verdes. E, por outro lado, a gente tinha uma sociedade civil que começava a se organizar e olhar para esse universo da importância não somente do bairro, mas da bacia hidrográfica, que é a Associação Veredas Caminhos da Nascente, que ela existe até hoje, com muito essa perspectiva de proteger os recursos hídricos e a vegetação da bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme. Então, a gente tinha o Christian, que era um líder da Veredas, dessa associação. A gente tinha a gestão um pouco com essa intenção, e a gente tinha a universidade, na figura da minha parceira Luciana Schenck, e depois você entrou para somar. Então, a gente tinha esses três universos institucionais que até então, alguns momentos trabalhavam juntos e outros momentos trabalhavam mais separados, né? E aí a gente viu essa oportunidade de fazer essa conexão. Então, o GTPU, ele não era nem um grupo da universidade, nem um grupo da prefeitura, nem um grupo da sociedade civil. Ele era justamente essa união, e foi muito oportuno naquele momento. Então, assim, nós como coordenadores, né? Então, eu mais da área do planejamento urbano, das políticas públicas, Luciana Schenck, professora do IAL, muito atuante nessa área do planejamento da paisagem, e o Christian, vindo desse lado do planejamento comunitário, da importância de olhar para as bases e as demandas comunitárias, inserir isso no planejamento, e depois entra você com essa perspectiva educativa, da educação ambiental também, a gente se complementou ali. E aí, o que a gente acreditava e acredita até hoje da forma de se fazer planejamento em São Carlos e no Brasil, deu muito certo. Então, o GTPU, para mim, ele representou tudo aquilo que eu acredito, teoricamente e na prática, de como a gente deve conduzir ou participar de um planejamento que se propõe a ouvir os diversos atores que interferem na cidade, trabalhar junto, né, porque a partir do momento que você ouve e considera e incorpora, pressupõe um conjunto de conflitos e disputas de interesse. Isso é muito comum, porque o planejamento, quando a gente fala de cidade, a gente fala de um conjunto absolutamente complexo de interesses e disputas, mas é justamente assim que eu acho que o planejamento deve se dar, ouvindo esses diferentes interesses e chegando a um processo que pactua, que conversa e que propõe um caminho convergente. E aí também uma outra base do GTPU é que a gente olha a cidade e entende a cidade, a possibilidade de compreende a cidade, né, no âmbito de um sistema. Então, a cidade, ela possui um conjunto de sistemas absolutamente relacionados, sistemas de mobilidade, sistemas de equipamentos públicos, sistemas de saúde, sistemas de educação, e o nosso sistema norteador é o sistema de espaços livres,
e é justamente esses lugares, esses espaços livres de construção, e que podem receber infraestruturas verdes e que podem receber múltiplos usos para fazer uma cidade mais conectada, que promova mais lazer, que tente minimizar os efeitos das inundações e dos alagamentos, e que promova maior conectividade para a biodiversidade e que valorize todos os seres vivos, independente dessa visão somente do homem, né? Então, assim, o sistema de espaços livres, que vem desse campo do conhecimento, do planejamento da paisagem, ele foi o fio condutor dos trabalhos do GTPU, que é justamente pensar essa rede de espaços interconectados. Então, a primeira atuação do GTPU, como a gente tinha sido procurado pela Associação Veredas do Santa Maria do Leme, foi justamente atuar na promoção de potencializar e propor uma melhor conexão do sistema de espaços livres dessa bacia. E aí, qual é o método, né? Qual foi o método que o GTPU trabalha? Então, a gente trabalha muito nessa visão de sistema, entender as diversas complexidades que existem numa paisagem e alguns métodos, então, que a gente chama de trânsito de escalas. Nós somos, né, um conjunto de profissionais das mais diversas áreas, então a gente atuava desde uma leitura macro da paisagem, cartografias complexas que iam sobrepondo, relevo, hidrografia, vegetação, que a gente chama de cartografias mais frias, mas que nos proporcionam um conjunto de informações relacionadas, e aí a gente ia descendo a escala de bairro, a gente promovia várias experiências de campo, de ida aos lugares, de descobertas dos lugares mais óbvios até aqueles mais desconhecidos, e a gente chama de vivência de campo, de entender o território, de palmilhar o território, como a Luciana Schenck fala, né? Então, era essa descida de escala, esse trânsito de escalas que fazia as propostas do GTPU serem tão ricas. E aí, o que é legal, como você mesmo disse, né? Você me conheceu num evento do SESC, num evento público. Então, todo ano a gente fazia essa leitura, a gente percorria um território, a gente trabalhava em conjunto com a gestão pública, com a sociedade civil, com a academia, e apresentava os resultados do GTPU num seminário final, num seminário. Olha, essa aqui é a contribuição desse grupo, e apresentava para o poder público, apresentava para a sociedade. E aí, acho que você colocou dos desafios, né? Então, tivemos vários desafios, acho que o legal são os aprendizados. Eu acho que o primeiro veio a pandemia, e aí realmente esse momento muito oportuno, assim, deu realmente uma desestimulada, porque nós nos isolamos, né? O que o GTPU mais promovia era o encontro, e a gente não conseguia muito se encontrar. Mas também nós tivemos outros desafios. Eu acho que essa dificuldade de transformar um planejamento de gestão, um planejamento de governo, para um planejamento mais de longo prazo, eu acho que esse é o grande desafio, foi um dos grandes desafios do GTPU, e é um dos grandes desafios do planejamento no Brasil, de enfrentar, de romper essa barreira dos 4 anos para um planejamento mais contínuo. Acho que essas disputas e desigualdades de poder, né, então mesmo que fosse um trio, né, de atuações, poder público, sociedade civil e universidade, quem toma as decisões é o poder público. Então, a gente ainda ficava nesse lugar da produção do conhecimento e pouco da tomada de decisão. Então, acho que esse foi também um grande desafio, e que esses grupos, eles reivindiquem espaços decisórios e lugares de decisão permanentes. Então, eu acho que isso é uma grande aprendizado do GTPU. E aí também, acho que um terceiro desafio é essa rotatividade universitária, que ela faz parte de todos os grupos, de todos os projetos de extensão que a gente vislumbra. A gente tem alunos entrando
muito apaixonados, e aí o aluno vai começando a entrar no trabalho final de graduação, muitos alunos querem ficar, muitos alunos já vão embora de São Carlos, então isso é muito comum, a gente sabe que isso existe, mas a gente também tem que administrar isso, né, essa entrada e saída, essa dinâmica, principalmente de alunos, e que é muito legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que isso faz parte, né, como a gente conduz um grupo permanente com essa rotatividade grande. E acho que o último desafio que eu vejo, e que agora vem sendo menos um desafio, são as pautas que o GTPU próprio colocava, né? Então, a questão climática, a questão do que originalmente, né? Nós viemos do campo do planejamento urbano e da paisagem, e hoje soluções baseadas na natureza estão tão evidentes, antes não eram tão evidentes no planejamento, não era uma prioridade, não era um eixo estruturante de investimento de recursos, de decisão, fazer parques urbanos, sendo que a gente tem escola para construir, não pesava tanto na igualdade das decisões o orçamento para parques ou para soluções baseadas na natureza. Hoje eu vejo que isso está mudando, não sei se por realmente uma proatividade, mas uma condição, né? Virou quase uma condição necessária você colocar a pauta climática até para obter recursos, mas são esses os principais desafios, Sérgio. Eu acho que foi uma experiência incrível. Hoje eu desdobro o GTPU, principalmente nas disciplinas de pós-graduação, e eu e a Luciana, a gente continua dando disciplinas juntas, nos projetos de extensão que a gente faz juntos, então eu e você somos parceiros infinitos, e também na criação do meu grupo de pesquisa, que a gente ainda não, né, ele não é oficial, assim, mas a gente está oficializando ele, que é o Labiluna, que é o Lugar e Natureza, então eu vejo muita inspiração do GTPU. Legal, Renata. E tem um outro projeto, né? A gente até não conversou previamente disso, né? Mas por falha minha, mas a gente também está aí numa batalha que é o Observa Sanca, né? Então, você poderia contar um pouco e compartilhar aí com o nosso público da onde surgiu essa ideia do Observa Sanca e como agora está com articulação com outros projetos de extensão e extensão na pós-graduação, que também é uma coisa bastante interessante, né? Exatamente, Sérgio. O Observa Sanca, ele também surgiu dessa ideia de compartilhar informações e de difundir o conhecimento. Então, diferente um pouco do GTPU, que o GTPU ele tinha uma atuação muito né, de pessoas e de eventos, o Observa Sanca, ele é um compartilhamento de informações, então a gente teve o apoio da universidade de criar uma plataforma, de criar um lugar aberto, acessível para todos, de compartilhamento das informações sobre São Carlos e região. Então, a gente criou o Observa Sanca também nesse momento meio pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, em que nós somos um departamento de ciências ambientais, nós somos muitos professores que trabalham com São Carlos nas mais diversas frentes interdisciplinares. Eu tenho muita felicidade de atuar num departamento muito multi, transdisciplinar, e a gente se uniu. Então, eu, professor Sérgio, professor Luiz Eduardo Moschini, Luciana Schenck, diversos alunos, a gente criou o Observa Sanca, então a gente teve o apoio da Universidade Federal de São Carlos para criar essa plataforma de compartilhamento de informações. Então, nós temos um grupo ainda atuante, e é muito legal, porque juntamente com o Observa Sanca vieram outros grupos, por exemplo, o projeto Biofuturo, que também se pretende ser um lugar de compartilhar informações sobre os espaços verdes, as áreas verdes urbanas, do ponto de vista da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. E agora a gente também está participando do processo de revisão, do terceiro processo de revisão do Plano Diretor de São Carlos, que agora precisa passar por uma atualização, e o Observa Sanca está sendo muito importante, né? Então, nós estamos, de novo, olhando para a paisagem, olhando para o território, como essas dinâmicas acontecem. Então, o Observa Sanca ele serve para isso, justamente para a gente
ter o apoio da universidade para produzir informação e que essa informação seja usada das mais diversas formas, no âmbito da gestão pública, dentro das escolas públicas, nas aulas de geografia, nos eventos. Então, eu fico muito feliz quando, às vezes, eu vou em algum lugar, inclusive numa das apresentações, numa das audiências do Plano Diretor de São Carlos, e a própria gestão pública apresenta um mapa que está lá na plataforma Observa Sanca, e que esse é um mapa que tem uma certa qualidade científica e que todo mundo consegue utilizar das mais diversas formas. Acho que esse é o propósito da universidade, né? O que a universidade produz, isso ter um impacto na sociedade das mais diversas formas. Legal, Renata. Bom, e você sabe, né, eu sempre brinco com isso, mas seu nome tem um significado especial, né, o Renata, né, e a gente, como professores, a gente está sempre renascendo, aprendendo, né, como Gonzaguinha disse, né, somos eternos aprendizes, e recentemente você foi fazer um pós-doutorado na Austrália, você poderia compartilhar um pouco conosco essa sua experiência? Legal, Sérgio. Bom, a Austrália, ela surgiu na minha vida um pouco quase sem querer, porque também nesse momento da pandemia, a gente já tinha um planejamento familiar de sair, como esposa de um marido também professor universitário, a gente estava nesse momento de falar, bom, seria interessante fazer um pós-doutorado fora, também incentivar os filhos a outras culturas, esse conhecimento também em outro país. Antes da pandemia, a gente tinha um plano A, e depois da pandemia, esse plano, ele foi mirando para outros continentes e foi a Austrália. Então, para você fazer um planejamento familiar, né, para a esposa e o marido irem para o mesmo lugar, filhos, então, assim, culminou, e aí eu sou muito grata de realmente a gente ter virado um pouco o destino do globo terrestre, porque a Austrália até então era um lugar absolutamente desconhecido para mim, para além de Sydney e Melbourne e canguru e koala. Então, assim, quais foram os principais aprendizados que eu vejo, né? Primeiro, num momento que eu tô de muito tempo em São Carlos, acho que dá essa pausa, né, até de desgaste um pouco da nossa atuação profissional aqui e de abrir esse horizonte, para mim foi totalmente necessário. E aí, o que é legal na Austrália, né? Então, desde o GTPU, eu já atuo nessa perspectiva de inserir a dimensão ambiental no planejamento urbano, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, elas entraram na minha vida porque, como eu sou professora de gestão e análise ambiental, e essa é uma temática muito procurada pelos alunos de gestão e análise ambiental que querem trabalhar com essa relação na cidade, né? E lá, a Austrália, ela é um lugar que aplica muito isso, né? Quando a gente fala assim, quando eu disse para você que a dimensão ambiental dos parques urbanos ainda não é um componente tão prioritário no planejamento das nossas cidades aqui no Brasil, lá isso não é nem mais uma questão. Então, a dimensão dos open spaces, né, eles trabalham muito com essa visão do sistema de espaços livres, os espaços abertos são um eixo muito estruturante dos projetos e do planejamento das cidades lá na Austrália. Eles têm um termo que foi cunhado lá, né, que foi criado na Austrália, que é o Water Sensitive Urban Design, que é o planejamento urbano voltado, que tem a água como um eixo estruturante, o WSUD, que é muito conhecido, que nossos alunos estudam, que ele tem essa perspectiva bastante arraigada na Austrália. Mas a minha questão sobre isso era de ver como isso entra no planejamento e nas políticas públicas. Então, eu estudei muito a legislação da Austrália, é muito diferente do Brasil, né? Então, o Brasil, ele ainda tem essa relação município e políticas federais muito amarrado, e lá não, lá é completamente diferente. Os estados e as regiões têm esse poder muito maior do que as legislações federais, né? Então, as políticas estaduais das regiões, elas orientam muito mais o planejamento das cidades
do que as federais, e isso foi muito legal eu aprender, assim, foi incrível. E aí, um outro ganho, acho que foi essa perspectiva de levar alunos para lá, de fazer parcerias e convênios, então isso também é muito legal, mas para mim, acho que as duas principais, assim, riquezas que eu não esperava, porque eu fui lá para atuar com políticas públicas e legislações de infraestrutura verde. E aí os meus maiores presentes assim foi primeiro conhecer um país, e aí eu tive a oportunidade também de conhecer a Austrália e Nova Zelândia, são dois países, dois lugares que valorizam muito essa questão da ancestralidade, do conhecimento tradicional no planejamento urbano. Então, eu tive a oportunidade de ir para um congresso na Nova Zelândia, no qual muitos professores da academia falavam a língua dos aborígenes, como se nós, na universidade, falássemos tupi-guarani. Então, isso, para mim, eu fiquei impressionada quanto esse trânsito, até de linguístico mesmo, de comunicação, ele se dá com muito respeito. E aí também, vários projetos que eu via na cidade de Wellington, por exemplo, em vários lugares, assim, aqui, nesse lugar, havia uma celebração de um povo tradicional, então esse lugar tem um certo respeito. Aqui passava o rio, e não sei o quê, e aí tentavam resgatar a trajetória original desse rio. Então, assim, como isso fazia parte do planejamento urbano, até mais na Nova Zelândia do que na Austrália, mas na Austrália também tinha bastante essa questão. E aí, um outro presente que me veio e que eu ganhei muito também é ter um supervisor, porque eu morei em Sunshine Coast, fui trabalhar na Universidade de Sunshine Coast, né, na Uni, e que lá o meu supervisor, ele é arquiteto da paisagem, mas ele trabalha com essa relação do planejamento urbano com a abordagem da complexidade dos sistemas sociotécnicos. Para mim também foi não uma novidade, mas uma área que até então eu não tinha estudado e que eu me encantei muito, porque naturalmente eu já vi que eu já trabalhava com questões complexas, wicked problems, né, como você mesmo disse, desde de sempre, e aí entender um pouco essa abordagem da complexidade me ajudou até a direcionar e compreender melhor essas relações, né? Então, o professor Nicholas Stevens, ele é arquiteto da paisagem e trabalha com a abordagem dos sistemas sociotécnicos no planejamento urbano, né? Então, o que é essa abordagem sociotécnica? É justamente você buscar interrelações entre os aspectos sociais e os aspectos técnicos, tecnológicos de uma sociedade. O tempo todo essas relações existem, o tempo todo essas relações elas estão presentes. A cidade, ela é um espaço absolutamente onde esses sistemas eles se articulam, como eu disse no início, sistemas de mobilidade, sistemas de drenagem, sistemas de infraestrutura. Se você não olha do ponto de vista da inter-relação entre tudo isso, você tem você tem muitos problemas, né? Você tem muitas brechas. E aí também uma outra característica dessa abordagem é focar na visão da participação, da articulação dos atores, esse componente muito multidisciplinar para gerar políticas públicas, né? Então, essa abordagem sociotécnica, ela veio para as minhas pesquisas quase que naturalmente. E aí, hoje, eu estou, só a título de exemplo, tá? Então, a gente está orientando um trabalho de doutorado, inclusive, no qual você é co-orientador. A Thais, ela trabalha na cidade de Franca. Franca é uma cidade que tem um problema bastante localizado de erosões das vossorocas. Então, ela olha para essa questão do ponto de vista da paisagem e ela, na visão, na abordagem sociotécnica, ela busca propor um sistema de espaços livres que considerem as diversas complexidades dessa questão. Então, é um trabalho que vem usando muito essa abordagem sociotécnica. A Giovana também é uma outra aluna de doutorado, e ela está
buscando também compreender essa abordagem sociotécnica no contexto da drenagem urbana no país. Então, também tem um outro pesquisador que a gente está começando a trabalhar bastante, que é o Frank Giles. Ele é professor de sustentabilidade de Manchester, e ele também traz essa visão, essa abordagem dos problemas complexos a partir do ponto de vista que a gente compreende e a gente entende as transições sociotécnicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no sistema de drenagem das cidades, como esse sistema, qual é a lógica desse sistema tradicional no Brasil, por exemplo. Então, a gente precisa entender como esse sistema funciona atualmente. E aí, o que é legal é que essa abordagem das transições sociotécnicas buscam compreender que forças, e aí ele chama de nichos, quais são as forças que estão buscando romper esse sistema ou entrar nesse sistema para provocar mudanças, inclusive mudanças que visam a sustentabilidade, maior sustentabilidade desse sistema. Então, essa pesquisa ela vai justamente entender o sistema de drenagem no país, quais são os nichos que estão provocando essas mudanças, por exemplo, em São Carlos, o GTPU a gente pode considerar que seria um nicho tentando mudar a lógica dos parques, do sistema de espaços verdes e da própria drenagem na cidade, né? Então, ela vai identificar quais são os nichos que estão pressionando mudanças nesse sistema, esses nichos, eles podem ser acadêmicos, eles podem ser tecnológicos, mudanças na tecnologia, eles podem ser uma legislação nova que aparece. Então, isso é muito legal a gente identificar esses nichos para provocar mudanças, né? Então, e um outro trabalho também que eu orientei, do Daniel Caich, que a gente também publicou, ele buscou entender a arborização urbana como uma infraestrutura na cidade. Então, a arborização urbana, ela é um sistema, faz parte de um dos sistemas urbanos, e como esse sistema entra em conflito com outros sistemas, por exemplo, as redes de água, iluminação nas calçadas. Então, ele buscou entender a lógica dos conflitos, quais legislações atuam para você colocar uma árvore na calçada, e qual é, a partir dessa abordagem também da complexidade, e como a gente pode avançar para superar os desafios. O que eu acho legal dessa abordagem, que a Austrália me fez um pouco ver isso, é justamente para a gente avançar, né, para a gente não ficar nessa questão. Então, Sérgio, voltando à sua pergunta do que eu aprendi na Austrália, nossa, assim, um conhecimento gigantesco que me fez olhar o mundo para além do Atlântico, eu acho que essa mirada no Pacífico, e é muito legal, porque hoje a gente continua parcerias, inclusive daqui 2 semanas, no início de dias 1, 2 e 3, a gente vai promover um evento na UFSCar, que vai tentar trazer esse olhar tanto das tradições, quanto da complexidade, e é isso, eu acho que é só alegria, né? Só felicidade em fazer essas conexões. Legal, Renata. Você deu vários exemplos dessa última pergunta que eu vou fazer agora, né? A gente está chegando aí no final desse episódio, né? E justamente o título desse programa é Complexidade e Sustentabilidade, com aquele E que popularmente a gente chama de E comercial, mas que aqui no nosso caso a gente quer remeter à origem em latim, né, e que busca destacar as interdependências desses dois conceitos, que você já apresentou muito bem aí em vários exemplos, né? Então, sintetizando um pouco isso que você apresentou, que conexões que você vê que podem ser estabelecidas, então, entre esses dois conceitos aí, complexidade e sustentabilidade? Olha, depois que eu entrei um pouco nesse universo dos sistemas sociotécnicos, eu acho que não tem como não ter conexão. O que eu acho legal, né? Eu sou do campo do urbanismo, você do planejamento ambiental, é a gente realmente trazer, nós que atuamos já com sustentabilidade já há muito tempo, trazer a abordagem da complexidade para os nossos trabalhos das mais diversas formas, né? A gente já vem e o que é difícil? Porque a gente vem já de um pensamento absolutamente
linear, cartesiano, e que tenta dividir o conhecimento em várias áreas do conhecimento, em várias caixinhas do saber. E isso é uma questão cultural que tem dentro da universidade, que tem dentro da empresa, que tem dentro das mais diversas organizações, né? Isso é uma cultura que a gente tem, que predominou em todo o pensamento ocidental. Então, e que coloca também o homem como o centro de tudo, né? Então, a gente tem que romper com isso. Como a gente rompe? Primeiro, conhecendo um pouco. Então, o que talvez nos assuste, né? A teoria geral dos sistemas, complexidade. Nossa, é muito difícil. Não, quando a gente traz para a nossa realidade, quando a gente traz para a nossa área do conhecimento, claro que se você for ler um assunto sobre isso puro, teórico, talvez você não consiga compreender tanto. Mas quando você traz para a sua realidade, a minha realidade, que é o do planejamento urbano, na área da saúde, na área das mais diversas áreas, essa visão, ela começa a ser bastante clara, né? Então, assim, acho que é necessário. Esses dois temas, eles estão totalmente relacionados, interrelacionados, então o mais importante é a gente justamente romper com essa fragmentação, buscar unir, né, os diferentes saberes, analisar as questões a partir das suas mais diversas relações e complexidades e entender que esse é o caminho, né? Então, quando a gente olha para a importância da abordagem sociotécnica, do pensamento sistêmico e da complexidade no nosso campo de atuação, eu acho que isso começa a fazer com que esses assuntos, talvez mais difíceis de entender, eles sejam mais claros, eles sejam mais compreensíveis. Então, existem conexões o tempo todo, e para mim esse é um caminho sem volta. Que bom, estamos juntos nele, né? Com certeza. Só vai complicando, né? Mas eu acho que vai sendo mais. Vai complexificando. Vai fazendo mais sentido, né? Vai complexificando. Muito bom, Renata. Queria agradecer novamente a sua participação, foi muito bom. Esperamos conversar mais a respeito disso. Bom. Eu agradeço e também coloco à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre essa questão da complexidade nos ambientes urbanos, no planejamento urbano. A gente também fica lá no Departamento de Ciências Ambientais e vamos continuar, vamos seguir aí. Parabéns por essa iniciativa, Sérgio, de divulgar o conhecimento, de tornar esses temas mais práticos e aplicados a partir dos diversos contextos. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Isso só é possível, né, por conta de pessoas como você que aceitam esse desafio de estar aqui debatendo com a gente, conversando. Então, muito obrigado mais uma vez, Renata. A gente, então, está finalizando o nosso terceiro episódio dessa segunda temporada do programa audiovisual Complexidade e Sustentabilidade, né, hoje como convidada a professora doutora Renata Bovo Pérez. Esse projeto é fruto da parceria do LASCA, né, do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, com o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUSQUEM, e que tem apoio da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse programa tem como objetivo estimular o público a refletir sobre as percepções sobre o meio ambiente e as relações entre sociedade e natureza, a partir justamente do paradigma da complexidade. Nessa segunda temporada do programa, a gente denominou CERSUSQUEM e LASCA Convidam, justamente usando esse jogo de palavras, usando parênteses para formar palavras que são caras para nós, e a gente, então, convida pessoas para conversar conosco, né, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, que pensam e desenvolvem trabalhos sobre complexidade, sustentabilidade, ou temas relacionados a elas, como a Renata bem exemplificou aqui hoje conosco. Esperamos que continuem nos acompanhando nos nossos canais de divulgação, redes sociais, Instagram, YouTube, nosso próprio site, e até a próxima.